Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos contar um caso bem triste, assim, e se você parar pra pensar, é um caso que dá pra gente refletir um pouco. Nunca mintam pros seus pais que vocês vão pra um lugar e na verdade vocês vão pra outro, porque isso sempre acaba dando problemas. E a verdade está nesses casos que servem como gatilhos pra alertar a gente a não fazer essas coisas. No caso de hoje, nós vamos falar sobre a Brittany Drexel, que era uma adolescente de 17 anos, que era natural de Nova York. E ela desapareceu numa noite do dia 25 de 4 de 2009, 25 de abril, de 2009, enquanto ela estava fazendo uma viagem com os amigos. Falando então um pouco sobre a Brittany, ela nasceu com vítreo primário hiperplásico persistente no olho direito e ela precisou de várias cirurgias nesse olho, e o que ocasionou que ela perdeu a visão do olho direito. E por conta disso, o olho tinha o costume de ficar vagando, com o olho cego. Então ela usava lentes de contato para dar um disfarce nessa coisa do olho ficar vagando. Mas mesmo com esses problemas, a Brittany era descrita como uma aluna exemplar, uma jovem popular, divertida, que todo mundo gostava muito, e inclusive ela era uma grande atleta. As intenções dela era cursar a universidade de enfermagem, utilizando bolsa esportiva, inclusive. Pouco tempo antes do seu desaparecimento, a Dawn, que é a mãe da Brittany, e o Chad, que é o pai adotivo da Brittany, eles tinham anunciado que eles iam se separar. E isso provavelmente mexeu um pouco com a Brittany. Apesar de ser adotivo, o Chad cuidava da Brittany como se ela fosse filha dele legítima. Inclusive, ela tem o sobrenome do Chad. É porque, assim, a Dawn era muito jovem quando ficou com o pai biológico da Brittany. E deu tudo errado. Então ela se casa com o Chad. E o Chad assume tudo, assume ela, assume a Brittany, enfim. E ele é o paizão da Brittany, e os dois se davam muito bem. A Dawn e o Chad sempre afastaram a hipótese de que ela teria fugido de casa por vontade própria. Inclusive, a Dawn relata que ela sempre teve uma premonição em relação a essa viagem que a Brittany queria fazer com os amigos. Ela dizia que se a filha dela fosse, algo de muito ruim ia acontecer com ela. Mas como a Dawn sempre foi muito contra ela ir nessa festa, a Brittany esperou um tempo e então ela resolveu mentir para a mãe e falou que ia ficar na casa de uma amiga por uns 2 dias. E nisso, em vez de ela ir para casa da amiga, ela viaja então para Myrtle Beach, na Carolina do Sul, junto com seu namorado e seus amigos, totalmente contra a vontade da mãe. Depois que eles chegaram no hotel, lá em Myrtle Beach, a jovem liga para a mãe durante o dia, diz que tá tudo bem e que tá na praia. E a Dawn até fica tranquila, porque quando ela fala que tá na praia, ela pensa que era uma praia que ficava ao longo da costa de Ontário, que era perto da onde elas moravam, perto da onde a amiga morava. O nome do hotel que eles foram hospedados, foram fazer a festa, era o Bar Harbor Hotel. E naquela mesma noite, por volta das 20 horas, a Brittany deixa os seus amigos, deixa o seu namorado na festa e sai porque ela fala que vai encontrar com um amigo de longas datas. E ela vai caminhando pela South Ocean Boulevard por uns 2 quilômetros. E o amigo dela estava hospedado no Blue Water Resort. Imagens de vigilância da câmera do hotel mostram que a Brittany estava carregando uma bolsa bege, usando regata branca e preta, chinelos e shorts. E isso era por volta das 20h45. Todo o percurso que a Brittany estava fazendo, por mais que ela tivesse deixado seu namorado na festa, ela estava trocando mensagens com ele. Eles estavam bem, então eles estavam trocando bastante mensagens. E quando foi umas 9h15, ela simplesmente parou de responder as mensagens dele. O nome dele era John Grieco. Então ele começa a ligar para ela e ela não atende o celular também. Então ela some.
ele fica muito preocupado. Então, ele resolve ligar para Dawn e acaba contando tudo o que aconteceu para Dawn, que logo já lembra da sua premonição e já fica muito preocupada. Nisso, a Dawn desliga a ligação com o John, já liga para o Chad, avisa tudo o que estava acontecendo, desliga e liga para a polícia e informa o desaparecimento da sua filha. Foi na manhã do dia seguinte que começaram as buscas pela Britney. As buscas começaram e eles identificaram que a última pessoa a ter relatado ela com vida foi o Peter Brozosis, que era um cara que eles haviam conhecido na noite anterior na boate. Ela, a Britney e o namorado. A polícia então vai até o quarto de hotel onde a Britney estava hospedada, né? E resolve vasculhar, ver o que poderia ter lá. Eles encontram as roupas da Britney todas embaladas, guardadinhas, perfeitas, mas a bolsa e o celular não estavam lá. O último sinal de celular da Britney foi numa região próximo da linha do condado de Georgetown com Charleston. Era uma área rural próximo à entrada de uma propriedade privada. Na manhã do dia 26 de abril, o sinal de celular simplesmente sumiu, não tinha mais. A Dawn acaba indo lá para Myrtle Beach para poder ajudar nas buscas pela sua filha. No fim, ela acaba se mudando para lá para poder ficar próxima do último local que a sua filha foi vista com vida. A Dawn, inclusive, revela que a filha provavelmente havia ido se encontrar com esse cara, o Peter, que eles conheceram na boate, justamente porque o cara deve ter oferecido um emprego para ela como modelo, e claro que o emprego era falso, e a filha poderia ter sido parte de tráfico humano. Então ela começa a ficar mais desesperada porque ela pensa que a filha foi traficada mesmo. E foi em 2016 que um preso da Carolina do Sul, o Taquan Brown, ele disse para a polícia que sabia do paradeiro do corpo da Britney. Ele revela onde era o esconderijo e tudo o que tinha acontecido, e fala que ela foi abusada pelo Timothy Dashon Taylor, e que quando o Taylor cansou dela, ele simplesmente matou ela e jogou o corpo para os jacarés. Quando a polícia chegou a conversar com o Taylor, ele disse que não conhecia o Taquan, muito menos a menina, não sabia do que se tratava. Porém, a polícia resolveu fazer um teste de polígrafo com o Taylor e ele reprovou em tudo. Havia muitas, mas muitas mentiras que ele foi contando durante o teste. O julgamento dele durou até 2019 e enquanto isso ele foi mantido preso por confissão de culpa forçada. E lembra que eu falei que a mãe da Britney achou que ela tinha sido traficada, né? Então toda a polícia, eles realmente mexeram com toda essa parte de tráfico, de parte internacional, e também não encontraram nada. Então, ela foi levada a sério quando ela falou sobre isso, eles levaram ela a sério. E foi em 2022 que o corpo finalmente foi encontrado, que finalmente teve uma solução para esse caso. O Raymond Douglas Moody, que tinha 62 anos, ele confessou o crime e deu a localização onde estava enterrado o corpo, que era muito próximo onde estava o último sinal de celular da Britney. Ele havia enterrado o corpo numa cova rasa, bem próximo a essa entrada da propriedade rural, da propriedade privada na área rural. O Moody já era uma pessoa de interesse para a polícia desde 2012 por conta de outros crimes que ele havia cometido. Então, assim que se confirmaram que os restos mortais e a arcada dentária era realmente da Britney, o Moody foi preso. Ele foi condenado à prisão perpétua e mais 2 penas consecutivas de 30 anos pelos outros crimes que ele havia cometido. Então, galera, esse foi o caso de hoje. Demorou alguns anos para ter uma solução, uma resolução, mas teve. Finalmente a família pôde, fazer um enterro para Britney. Eles podem ficar mais tranquilos porque eles sabem o que realmente aconteceu. Não que, mas você fica mais tranquilo quando você realmente sabe o que aconteceu, sabe que a pessoa não tá desaparecida, sofrendo por aí. Então, enfim.
E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui hoje. A gente se vê nos próximos casos, nos próximos crimes. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas outras redes sociais. Se vocês estão até aqui comigo, eu agradeço. Peço aquele joinha no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com quem vocês sabem que podem gostar desse tipo de conteúdo. E é isso. Nos vemos nos próximos casos.